No dia 1º, o portal G1 publicou uma matéria cujo título é Volume de chuva no Cantareira no primeiro trimestre de 2021 é menor do que no período anterior à crise hídrica, em 2013. Especialista vê risco de seca. E nessa matéria, dentre outras declarações, eu disse: a crise poderá ocorrer em 2022, pois estamos entrando no período de estiagem com volume armazenado menor do que seria desejado e as condições de recarga dos mananciais não são favoráveis até o início do próximo ano, pois há tendência de redução do volume de chuvas. Eu vou explicar nesse vídeo exatamente o que está acontecendo e por que eu passei esse prognóstico. Muita gente me perguntou, eu compartilhei a matéria, o link da matéria, vou deixar na descrição do vídeo esse link também, para quem quiser verificar. Muita gente me perguntou, falou, olha, a situação realmente é assim, está preocupante, a gente pode ter uma crise no ano que vem, então vou deixar isso claro para vocês, mostrar a situação como ela se apresenta, com alguns gráficos aí bem didáticos. Mas antes disso, vou fazer um pedido para vocês, né, para ajudar na divulgação desse canal. Se inscreva no canal, ative o sininho com as notificações, dê um like nesse vídeo, obviamente se você gostar, e também, se você gostar, compartilhe. Ajude a divulgar esse canal, onde normalmente eu coloco as minhas colunas da Rádio USP, onde eu falo sobre meio ambiente, sobre políticas ambientais, e procuro passar sempre informações importantes para todos. Então, é um canal do bem. Então, quem puder ajudar a divulgar, a compartilhar, estará fazendo com que o YouTube dê maior destaque a este canal. Bom, vamos lá. 2021 se assemelha a 2013, que foi o ano imediatamente anterior à crise, né? O governo oficialmente ele reconhece a existência de uma crise hídrica no início de 2014 e em março de 2016 ele considera que a crise foi superada. Mas na verdade, do ponto de vista científico, essa crise ela já acontecia em 2013 e este ano guarda semelhanças com 2013 e ela já avisava, né, já dava sinais de que alguma coisa anormal estava acontecendo já em 2012. Uma coisa importante para a gente considerar aqui na região metropolitana de São Paulo, que esses episódios de estiagem, de falta de chuvas, tal, não são episódios tão raros quanto a gente possa imaginar. Se a gente considerar de 1950, né, da metade do século passado até o presente, né, contando a última crise hídrica, nós tivemos 7 episódios onde nós tivemos uma redução do volume de chuvas e, consequentemente, tivemos algum tipo de prejuízo à população, seja com racionamento, com cortes de água, algum evento desse tipo. Então, essa é uma situação que se repete na região metropolitana de São Paulo com uma certa, vamos dizer assim, o termo correto não é periodicidade, porque não é assim, vamos dizer, a cada X anos acontece uma crise, mas ela se repete e não é uma situação totalmente inusitada. Bom, o que nós temos em 2021? Comparativamente a 2013, nós temos hoje um volume menor de água armazenado nos sistemas, né, não só no Cantareira, Guarapiranga, outros sistemas de abastecimento. Então, no gráfico, está sendo mostrado agora, nós temos em cinza o que nós tínhamos armazenado em janeiro, fevereiro e março de 2013 e o que nós temos armazenado hoje em 2021. Então, nós chegamos em março com um volume menor de água armazenada comparativamente a 2013. E aí é importante mencionar o seguinte: já em 2021, né, nós contamos com um sistema a mais de abastecimento, nós contamos com o sistema São Lourenço. Então, mesmo contando com esse sistema adicional, que é importante para o abastecimento da região metropolitana, nós temos um volume menor de água à disposição. E não é só isso. Se a gente verificar o volume do sistema Cantareira, ele é menor do que em 2013 também. Então, em cinza nós temos janeiro, fevereiro e março,
de 2013 e em laranja janeiro, fevereiro e março de 2021. E note que sempre nesses 3 meses o volume do sistema Cantareira esteve abaixo em 2021 do que em 2013. E aí tem um outro conjunto aí de detalhes importantíssimos. Primeiro que a população ela está economizando água, ela está consumindo menos água. Ela saiu da crise gastando menos água do que anteriormente. Então isso já ajuda bastante. O sistema de gestão do Cantareira, né, do complexo de represas do Cantareira, ele é feito de uma maneira muito mais racional hoje pela Sabesp, porque ela vai reduzindo o volume captado à medida em que o nível, né, do conjunto de represas ele vai reduzindo. Então, quanto mais baixo o nível, menor a quantidade de água captada, que é um sistema para preservar o Cantareira com pelo menos um volume mínimo de água, evitando o que aconteceu na crise hídrica, onde ele foi praticamente exaurido e nós tivemos que utilizar o chamado volume morto, o que o governo diz, né, passou a chamar de reserva técnica, mas independente dessa discussão semântica, era uma porção do sistema que originalmente não foi projetado para ser utilizado. Então nós tivemos na crise em 2014, 2015, nós tivemos efetivamente a exaustão, né, do sistema na prática. As represas ficaram praticamente sem água. Então hoje nós temos um sistema mais racional que preserva mais o nível do Cantareira. E o Cantareira também ele tem uma fonte adicional de água, pois ele recebe a água da bacia do Rio Paraíba do Sul. Foi uma obra que foi executada durante a crise hídrica, então ele conta com uma fonte adicional de água. Então veja só, nós temos hoje um volume menor de água disponível, né, armazenado hoje é menor do que em 2013, sendo que nós contamos com um sistema adicional que é o São Lourenço, a população está economizando água, o sistema de gestão do Cantareira é mais racional e há uma fonte adicional também no sistema Cantareira, ou seja, ele conta com uma fonte a mais para abastecimento. Mesmo com esses aditivos, nós não conseguimos, agora em março, armazenar, né, ou ter contabilizado ali um volume semelhante a 2013. Na verdade, o volume foi menor do que o disponível em 2013, onde nós não tínhamos o São Lourenço, nós não tínhamos uma fonte adicional do Cantareira, a população consumia mais. Tal. Bom, o que está acontecendo com o sistema Cantareira? Ele tem, agora nesse primeiro trimestre, ele teve uma redução marcante na quantidade de chuva, no volume de chuva. Então nós temos aqui no gráfico, em laranja, o que aconteceu em 2021 e em cinza qual era a média histórica prevista para o período, né, para o mês, cada um dos meses. Então a gente vê que em janeiro a média indicava 265 milímetros, eu vou desprezar as casas decimais, enquanto na prática choveu 181 milímetros. Em fevereiro, a média histórica indicava 203 milímetros e choveu 181 também. E em março, a média indicava 176 e choveu 152. As pessoas podem falar, não, mas não está muito longe, né, essas médias. Tirando aí janeiro, que a diferença é um pouco maior, fevereiro e março não estão tão abaixo da média. Bom, então vejamos o seguinte. Olha o que tem acontecido com o sistema Cantareira. Pegar aqui desde 2012 até 2020, as barras vermelhas indicam os anos onde nós tivemos déficit de chuva comparativamente ao que era esperado pela média histórica. Então, nós fomos acumulando, né, déficits, por exemplo, 2012 foi menos 8%, em 2013 menos 31%, em 2014 menos 38%, em 2015, embora nós estivéssemos na crise hídrica, nós tivemos um superávit de 5%, porque foi o momento em que o sistema começa a ser recarregado.
O sistema Cantareira ele passa a receber um volume maior de chuvas, então ele apresenta um superávit de 5%, foi um superávit pequeno, mas ele volta a entrar em déficit, né? As chuvas que ocorreram de fato foram menores do que o previsto, né? Do que a média histórica. Então em 2016 menos 1%, 2017 menos 16%, 2018 menos 21%, 2019 menos 12% e 2020 menos 23%. Então tem chovido menos no sistema Cantareira. E isso fez com que ele não apresentasse, depois da crise hídrica, um comportamento igual, parecido com o que acontecia antes da crise. Antes da crise, por exemplo, há 10 anos, 2010, 2011, ele chegava ali em torno de 100%, perto de 100% de sua capacidade, coisa que depois da crise nunca mais aconteceu. Com muito, vamos dizer assim, muito sacrifício, ele consegue ali ficar, às vezes, em torno de 60%, mas em geral ele fica ali em torno de 50%, 55% no máximo. Então ele não apresenta mais o comportamento que ele apresentava antes da crise hídrica. Bom, em São Paulo, às vezes as pessoas falam assim, não, mas como está chovendo menos no Cantareira, assim, São Paulo está chovendo bastante e tal. Não, a gente tem às vezes a impressão de que choveu muito na cidade de São Paulo ou nas cidades vizinhas, porque essa chuva está muito mal distribuída. Ela foi muito mal distribuída em janeiro, fevereiro e março. Então nós temos às vezes chuvas muito concentradas, muito fortes, que provocam às vezes alagamentos, né, em determinadas áreas, ventos fortes, mas depois essas chuvas são seguidas de períodos longos de estiagem. Então, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, em janeiro o previsto para a cidade de São Paulo era 288 milímetros e choveu 210, uma quebra aí de 27%. Em fevereiro o previsto era 246, choveu 173, uma quebra de 30%. Em março, o previsto era 214, choveu 134, uma quebra de 37%. Ou seja, além de estar chovendo menos no Cantareira, está chovendo menos em São Paulo. E nos municípios, né, do Grande ABC também, isso tem acontecido. Então isso prejudica a recarga de outros sistemas de abastecimento, como por exemplo o Guarapiranga, outros sistemas acabam ficando também prejudicados. Razão pela qual a gente tem hoje um volume armazenado menor, né, do que no ano passado e menor do que em 2013, exatamente por conta dessa falta de chuva. Bom, o que aconteceu, né, o que justifica essa falta de chuva e qual é o prognóstico daqui para frente? Bom, nós tivemos, no final do segundo semestre do ano passado, o início de um Laninha. O Laninha é um evento, né, um fenômeno meteorológico oposto ao El Niño, e o que ele faz? Ele provoca estiagem na região sul, né? Eu estou simplificando bastante, mas em geral é isso, estiagem na região sul e chuvas na região norte e também podendo atingir a região nordeste. Essa estiagem na região sul, ela pode afetar São Paulo. Há uma certa divergência entre os meteorologistas, climatologistas, tal, que alguns consideram que o Laninha e o El Niño podem ter efeitos, né, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, outros consideram que não. Mas o que eu tenho verificado é que, dependendo da intensidade do fenômeno, realmente você pode ter uma redução no volume de chuvas, e foi o que aconteceu nesse verão. Esse verão ele foi mais seco na cidade de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo. Bom, o Laninha ele terminou agora no início de abril, e tanto que os serviços de meteorologia eles já indicam uma situação neutra, onde você não tem nem o Laninha nem o El Niño. Eu chamo isso de fase neutra, porque a gente pode prever, falar, então o clima nessa fase neutra ele funciona dentro de um padrão de normalidade. Só que esse padrão de normalidade ele tem algumas características. Primeiro, a nossa crise hídrica, a de 2014 e 2015, ela transcorre em grande parte exatamente nessa situação de neutralidade climatológica. Então é uma situação preocupante. Outra
questão. Mesmo que a gente tenha um padrão normal agora de comportamento do clima daqui para frente, isso ocorre num período de estiagem, onde normalmente chove menos. No outono chove menos, no inverno chove menos. Então, essa normalidade, essa neutralidade climatológica, ela não vai contribuir para uma recarga adequada dos mananciais. É um período onde o nível dos mananciais começa a baixar. Quando é que os mananciais eles voltam a ser recarregados? Quando as chuvas começam no segundo semestre, em geral lá por outubro, e infelizmente esse período ele tem se retardado normalmente, às vezes chovia no final de setembro, começo de outubro, agora está sendo mais para o final de outubro, começo de novembro. E esse gráfico que está sendo mostrado agora, ele indica que as barras azuis, elas são o Laninha. Então, se verifica ali, nós temos na parte de baixo os trimestres. Fevereiro, março, abril, maio, abril, maio, junho. Veja que ela foi, na intensidade do Laninha, ele vai caindo, essas barras azuis elas vão diminuindo. E aí, em abril, maio, junho, entra essa barra cinza, que é a situação de neutralidade, que já é indicada, por exemplo, o serviço de meteorologia australiano, ele tem uma espécie de, vamos assim dizer, de velocímetro, onde ele indica se nós estamos com um El Niño ou com um Laninha mais intenso, menos intenso, e ele já indica uma situação de inatividade, de neutralidade desse sistema, que são essas barras cinzas. Essas barras cinzas, elas vão declinando a partir da metade do ano. Nós entramos ali em agosto, setembro, outubro, numa situação de, vamos dizer assim, certa indefinição, e há uma tendência, segundo os prognósticos atuais, de que o Laninha ele volte no final do ano. Ou seja, esse fenômeno que pode provocar uma redução no volume de chuvas aqui em São Paulo, ele tende a voltar no final do ano. Então, no período de recarga dos nossos mananciais, esse evento pode se manifestar, fazendo com que novamente o verão de 2021 até 2022 ele seja um verão menos chuvoso. Então, a tão esperada recarga dos mananciais pode não acontecer com o volume de água esperado, com o volume de chuva esperado. E aí, não se sabe ainda exatamente o que vai acontecer. Você pode ter, a gente pode encontrar um Laninha que dure muito tempo. Ele pode ficar um ano. Ou pode ser que ele termine rapidamente, com o final do verão, aqui no hemisfério sul. À medida que a gente vai se aproximando do verão no hemisfério norte, pode ser que essas águas do Oceano Pacífico, onde ocorre o fenômeno El Niño, Laninha, pode ser que elas voltem a se aquecer e nós tenhamos um El Niño. Mas, na minha visão, é o seguinte: se esse El Niño voltar no ano que vem, se nós tivermos em 2022 um El Niño, vai ser a partir do final do nosso verão, começo do outono aqui e começo da primavera no hemisfério norte. Então, no período nosso de estiagem, no ano que vem, pode ser que a gente tenha um El Niño. Então, ele não vai ajudar muito, porque no outono e no inverno é um período onde normalmente chove pouco. Então, mesmo que a gente tenha um El Niño, talvez as chuvas não sejam suficientes para promover uma recarga dos mananciais. Pode ser que essa recarga só volte a acontecer de maneira consistente no segundo semestre de 2022. Nós não sabemos ainda qual é esse prognóstico, mas se realmente volta um Laninha no final do ano, ele pode durar alguns meses, pelo menos, prejudicando, falo aqui de novo, estou ressaltando, prejudicando a recarga dos mananciais exatamente no período de chuva. E aí pode ser que ele permaneça, ou pode ser que ele ceda espaço para um El Niño, mas enfim, ele deve se manifestar, voltando o Laninha no final do ano, ele deve permanecer ao longo aí do verão, é uma possibilidade. E isso vai prejudicar a recarga dos mananciais. Então a situação que nós temos hoje é a seguinte: os nossos mananciais na região metropolitana de São Paulo, eles estão com um nível mais baixo, o volume armazenado é menor do que em 2013,
E o prognóstico climático até o final do ano não é positivo para a recarga dos mananciais. E esse prognóstico, que não é positivo, ele pode se estender também ao longo do primeiro semestre do ano que vem. Nós não conseguimos negociar com o clima. Não dá para falar, olha, vai chover, não vai chover, tal. Mas o que a gente tem de positivo é que nós conseguimos fazer um prognóstico, trabalhar com prognóstico climático, sabendo o que vai acontecer, qual é a tendência das estações, das próximas estações, e nós temos a possibilidade de nos prepararmos para esse tipo de evento. Na crise anterior, né, a população chega em janeiro de 2014 e descobre que está faltando água nos mananciais. Hoje, nós temos uma cobertura por parte da imprensa muito maior a respeito do nível dos reservatórios. Estou passando essas informações para vocês que vocês possam entender o que está acontecendo e qual é a alternativa que a gente tem nesse momento. Nós que estamos na ponta da linha, que somos consumidores de água, a alternativa que a gente tem é reduzir o consumo. Não há outra alternativa nesse momento. Só que se nós reduzirmos o consumo hoje, nós vamos estar já poupando água que nós vamos utilizar daqui um ano. Então nós temos condições de, caso ocorra uma crise, de passar por essa crise com maior tranquilidade, de passar por essa crise sem que haja um prejuízo tão grande quanto aquele que aconteceu em 2014, 2015. Exatamente por isso que eu sempre digo, prognósticos climáticos eles são extremamente importantes, não só para a gestão de recursos hídricos, para a agricultura, para uma série de atividades. E a gente precisa trabalhar com eles, e eu estou tentando aqui, né, de uma maneira bastante simples, esmiuçar o que pode acontecer, explicar o que pode acontecer no ano que vem. É claro que, se a gente consultar climatologistas, meteorologistas, eles falam assim, não, mas você tem outros fenômenos que atuam no Oceano Atlântico, por exemplo, que podem mudar esse panorama, sem dúvida. Eu não vou ficar aqui detalhando, né? Isso não vai ser uma aula de climatologia ou de meteorologia, mas eu estou tentando, de uma maneira bastante simples e, espero que didática, explicar o que pode acontecer, não só esse ano, mas no ano que vem, baseado também em estudos que eu já realizei, estudos que eu publiquei, e que mostram que o período, né, de 2013 ele foi realmente um período onde a gente tinha uma crise já estabelecida, embora isso não fosse divulgado para a população. É uma situação semelhante ao que nós encontramos agora. Eu espero que nós não tenhamos uma situação tão grave no ano que vem, mas de qualquer forma é bom que a gente saiba disso, dessa possibilidade com antecedência, para que a gente possa tomar as nossas providências e, se a crise acontecer, a gente consiga passar por ela com maior tranquilidade. Tá bom? Um grande abraço. Por favor, se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo. Ajude a divulgar esse canal. Um abraço a todos e a todas.